Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Biorevisando. Sou o professor Vitor Silva e hoje nós iremos para a segunda parte de citologia. A primeira parte foi membrana plasmática, a segunda parte será citoplasmas e organelas, ok? Antes de iniciar a nossa aula, não esqueça de curtir o nosso canal, ative as notificações para sempre que eu postar os vídeos aqui, você estará acompanhando em tempo real, ok? Então, papel e caneta na mão que a aula vai começar. Bom pessoal, o que é o citoplasma? Visto que na aula passada nós falamos da casca do ovo, que é a membrana plasmática, hoje nós vamos falar da clara do ovo, que é o citoplasma. Pessoal, citoplasma ou citosol, ou posso chamar de hialoplasma, é toda a região da célula que compreende entre a membrana plasmática e o núcleo. É o intervalo dessas junções a qual vou ter um líquido onde as organelas estarão incrustadas realizando as suas principais atividades. Esse fluido homogêneo e viscoso que estava mergulhado no núcleo recebeu esse nome de citoplasma, do grego kitos, e plasma, aquilo que forma, que modela. Hoje sabe que é um espaço situado, como eu falei agora há pouco, entre a membrana e o núcleo. E é bem diferente do que muitos cientistas imaginavam. Por exemplo, além da parte fluida, ela contém bolsas e canais membranosos e as organelas que estarão desempenhando as suas funções específicas, auxiliando no metabolismo da célula eucarionte. Por que eu não falei célula procarionte? Ela não tem citoplasma? Tem sim. A diferença é que a única organela da célula procarionte será o ribossomo, a qual nós iremos ver daqui a pouco. Bom, esse fluido citoplasmático ele é constituído por sais, proteínas, a água e alguns açúcares. O citosol ocorre na maioria das reações químicas vitais, ou seja, na fabricação de moléculas que irão constituir as estruturas celulares, e no citosol será onde muitas substâncias de reserva das células animais, como gorduras e glicogênio, será armazenada. Na parte periférica do citoplasma, o citosol é mais viscoso, tendo uma consistência parecida com gelatina. Na região que eu chamo de ectoplasma, a região externa, a região de fora do citoplasma, eu vou denominar dessa forma. Já na região interna, eu vou chamar de endoplasma, ok? Só associar ecto fora, endo dentro. E a sua consistência será mais fluida. O citosol ele vai encontrar-se em contínuo movimento. É um processo semelhante que os nossos músculos podem apresentar. O fluxo desse citosol constitui no processo que eu chamo de ciclose. A nossa aula aqui hoje é mais específica às organelas, por isso que eu estou apenas pontuando conceitos básicos do citoplasma. Depois, só colocar nos comentários que eu faço uma aula mais específica sobre isso. Mas o citoplasma também vai estar relacionado com a estrutura que eu chamo de citoesqueleto. O citoesqueleto ele é composto por microtúbulos, filamentos de actina e também microfilamentos que eu posso chamar de filamentos intermediários. A sua função está relacionada com a manutenção da forma das células e a presença das suas proteínas está associada com o movimento que ocorre na célula. Entre as funções do citoesqueleto está a manutenção da forma da célula, já que na célula animal não apresenta parede celular. A gente sabe que algumas células apresentam parede celular, sejam elas por quitina, podem ser por uma parede peptidoglicana ou por silica. Pode ser exemplo das algas, fungos, alguns protozoários. Já na célula animal não tem parede celular. Então, o que vai auxiliar a sua sustentação e a sua forma original é essa função do citoesqueleto.
Ela possui o suporte mecânico da célula, está relacionado com seu movimento, auxilia na formação de cílios e flagelo, que facilita a locomoção e a captura dos alimentos. Também auxilia na formação do fuso mitótico da divisão celular. E os movimentos das organelas da vesícula dentro da célula também é por sua função. Entre essa composição, que eu falei agora há pouco, os microtúbulos e os filamentos de actina e os filamentos intermediários. Em aula mais específica, nós iremos detalhar mais ainda essas funções. Mas aqui eu deixo a imagem para você bater aquele print e pegar o macete, ok? Agora nós iremos para as organelas. O que são organelas? As organelas citoplasmáticas, elas se organizam para o funcionamento celular. Nós sabemos que o conjunto de organelas é que forma uma célula. O conjunto de uma célula forma um tecido, o conjunto de tecido forma um órgão, o conjunto de órgão forma sistemas, o conjunto de sistemas forma-se um indivíduo. Então, essas organelas elas podem produzir proteínas, hormônios, energia, podem digerir substâncias, permitindo a sua entrada e a sua saída. O funcionamento das organelas está relacionado diretamente com o metabolismo celular. Aqui eu deixei uma tirinha de animação para você entender melhor como funciona, mas vamos especificar agora. Entre as principais organelas, nós temos aqui essa listagem: os ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, ou granular ou granuloso, ou ergastoplasma, também posso chamar dessa forma. O retículo endoplasmático liso, que eu também posso chamar de não granuloso ou agranular. O complexo de Golgi ou complexo golgiense, ou simplesmente aparelho de Golgi. Teremos também os lisossomos, que é a nossa atual situação financeira, as mitocôndrias e os plastos, além dos centríolos, vacuolos e peroxissomos. Em uma aula específica, eu fiz um vídeo sobre a diferença entre uma célula animal, entre uma célula vegetal e uma célula bacteriana. Mais precisamente, eu falei para vocês que na célula animal e na célula vegetal vai ter a maioria dessas organelas, enquanto na bacteriana só vai ter os ribossomos. Na célula animal, de sua exclusividade, eu não vou ver na vegetal, serão apenas os lisossomos e os centríolos. Enquanto na vegetal, vai ser exclusiva dela, não vai ter no animal, será os vacuolos e os cloroplastos, além da parede celular. Então, se você ainda tem dúvida sobre isso, é só você ir na minha aula sobre célula eucarionte e procarionte. Os ribossomos. O que são os ribossomos? São organelas que participam na produção de proteínas, ou seja, a síntese de proteínas lá da tradução do RNA, do DNA, se dá através dos ribossomos. Eles podem ser encontrados de forma livre no citoplasma, que não imagina no microscópio, ou eles também podem estar associados no retículo endoplasmático rugoso. Pessoal, o que diferencia o retículo endoplasmático rugoso para o liso é que no retículo endoplasmático rugoso eu vou ter ribossomos aderidos. O ribossomo é constituído de RNA ribossômico, mas também eu posso encontrar também o RNA mensageiro e o RNA transportador. Também posso encontrar uma subunidade menor e uma subunidade maior. Ela é de ocorrência de células procarióticas, é a única organela da célula bacteriana e eu também posso encontrar ela na célula eucariótica, tanto animal quanto vegetal. O retículo endoplasmático rugoso e liso. Bom, falei para vocês agora há pouco que o que difere de um para outro é que no retículo endoplasmático rugoso eu vou ter ribossomos aderidos, enquanto no retículo endoplasmático liso ele não tem. Ele constitui um sistema de canais e bolsas, mais ou menos achatados, e apresentam várias funções. Uma dessas funções são semelhantes, tanto no réu como no ré, costumado chamar. E um desses transportes está a facilitar a substância, a distribuição no interior da célula.
As membranas retículas endoplasmáticas podem conter ou não ribossomos, que nós vemos agora nessa maneira. E no retículo endoplasmático também apresenta uma característica granulosa. Na ausência de ribossomos existe um aspecto liso e não granuloso. Ela tanto pode ser encontrada na célula animal quanto vegetal, ambas células eucarióticas. E aqui vai as suas principais funções. Armazenamento de substância, eu posso encontrar nas duas. Distribuição de transporte de substâncias e neutralização de substâncias tóxicas no fígado, por exemplo. A diferença é que, enquanto no retículo endoplasmático rugoso, que eu vou ter ribossomos, uma das funções é a síntese de proteínas e também vai sintetizar enzimas digestivas. E no retículo endoplasmático liso, ele irá sintetizar lipídios, que são as gorduras. Agora é o complexo de Golgi ou aparelho de Golgi. Nas minhas aulas eu costumo chamar o complexo de Golgi como a mamãe celular. Por quê? A mamãe, ela não realiza apenas uma função, ela realiza várias funções. Durante o dia, ela lava, ela limpa, ela cozinha, ela trabalha, ela estuda. Então, são diversas funções em muita correria durante o dia. Então, no sistema do complexo de Golgi, ele realiza muitas funções. Ele é de ocorrência tanto animal como vegetal, da sua origem eucariótica. E as suas funções, além de conter bolsas membranosas, elas podem modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Além disso, o complexo de Golgi produz vesículas que brotam e se soltam, originando os lisossomos primários. No momento que esses lisossomos primários se fundem aos endossomos, formam vapores digestivos ou lisossomos secundários. Aqui as principais funções que eu falei agora há pouco: empacotamento e transporte de substância, formação e liberação de vesículas, formação de lisossomos primários, formação dos peroxissomos, que são algumas que contêm as enzimas catalisadoras, auxilia na formação da lamela média das células vegetais e uma coisa muito importante, a formação do acrossomo do espermatozoide. Por que isso? Pessoal, aqui nós temos aqui um espermatozoide, e o espermatozoide, na região do seu núcleo, ele contém um acrossomo. Na maioria da infertilidade masculina se dá por meio que esterilidade, que o espermatozoide não consegue atravessar a zona pelúcida nem a corona radiata do óvulo feminino. Se o espermatozoide não é produzido um acrossomo, é impossível penetrar o óvulo para se fecundar. Então, uma das organelas que auxiliam na formação desse acrossomo é o complexo de Golgi, muito importante para a fertilidade masculina, pois sem ele não há como o espermatozoide atravessar o óvulo. Os lisossomos. O que são os lisossomos? Lisossomos são bolsas membranosas, algumas com formato esférico. Elas são exclusivas de células animais, mas não quer dizer que algum tipo de célula vegetal possa ser encontrado, mas ela é mais comum nas células animais, e a sua principal função é a digestão intracelular. Essa digestão intracelular pode ocorrer em 3 etapas: a autofagia, quando ela digere as próprias organelas citoplasmáticas, promovendo uma renovação das organelas, as organelas envelhecidas e que não apresentam mais nenhuma função. A heterofagia é quando alguma substância entra na célula. Isso pode ocorrer através de um processo de plasmocitose, ou seja, eliminação dos resíduos. A partícula é englobada, o lisossomo digere e depois elimina. E a autolise? O que é a autolise? A autolise é a autodestruição celular que ocorre devido ao rompimento da membrana lipoproteica dos lisossomos, quando algumas enzimas elas são liberadas. Pode ocorrer em 2 maneiras: a apoptose, todo mundo já ouviu falar, a apoptose é a morte celular programada, a qual ocorre o desaparecimento da cauda do girino,
e a eliminação também de membranas interdigitais do feto. Você vê o girino quando está no seu processo de metamorfose, está se desenvolvendo, a cauda vai diminuir. Isso é um processo comum que a gente chama de apoptose. E a silicose é a morte celular devido à ação da silica. A silica, gente, é um mineral que é muito comum em trabalhadores de minas, apresenta problemas respiratórios, causando a destruição dos alvéolos pulmonares, impedindo a troca gasosa do oxigênio e gás carbônico. Isso dá porque são substâncias muito tóxicas. As mitocôndrias. O que é a mitocôndria? A mitocôndria, ela possui uma membrana dupla, sendo uma externa e outra interna, e ela é ocorrente de células animais e vegetais, ambas eucarióticas. As mitocôndrias são organelas especiais, elas podem se reproduzir, e também um exemplo parecido com o das bactérias. A função da mitocôndria é realizar respiração celular, que produz a maior parte de energia das funções vitais, ou seja, a organela que promove a energia, né? Me chama de mitocôndria que eu te encho de energia. Então, é a etapa onde acontece no citosol da célula e das duas últimas, o famoso ciclo de Krebs, que eu posso apresentar em uma próxima aula, e a fosforilação oxidativa, que ocorre nas membranas internas. As mitocôndrias possuem o seu ribossomo próprio, seu DNA próprio e seu RNA próprio. Essas novas mitocôndrias, elas surgem exclusivamente devido à autoduplicação das pré-existentes, e ela possui origem materna. O que é que isso quer dizer? Que lá na fecundação, desenvolvimento lá do embrião, a mitocôndria ela é herdada pela mãe. O pai ele não herda a mitocôndria para a sua prole. Lá na teoria endossimbiótica, ela diz que as primeiras células que surgiram, entre muitas, lá nos mares primitivos, uma das primeiras células animais, ela é uma célula que foi englobada, se diferenciou, se transformou na mitocôndria e outra se transformou no cloroplasto, dando origem à célula animal e à vegetal. E as evidências que provam essa teoria é que os ribossomos presentes em mitocôndrias são similares aos das bactérias. A mitocôndria possui alta capacidade de autoduplicação e o DNA circular mitocondrial é semelhante aos plasmídeos de bactérias, ou seja, são fragmentos de DNA. E as mitocôndrias possuem duas membranas, a interna e a externa. Os plásticos, que são plásticos? São organelas presentes em células vegetais e de algas e podem ser de três tipos, os leucoplastos, os cromoplastos e os cloroplastos. Ou seja, ela é exclusiva de célula vegetal. No animal você não vai encontrar. E a sua principal função está relacionada com pigmentação, que eu chamo de clorofila. A clorofila é a pigmentação responsável pela fotossíntese. Capacidade exclusiva das plantas é de produzir o seu próprio alimento. Nessas três divisões, temos os leucoplastos, eles não vão ter cor e armazenam amido, que é uma reserva energética, estão presentes nas raízes e caules. Os cromoplastos são responsáveis pela cor dos frutos, flores e folhas, e também de raízes como as cenouras. Existem os xantoplastos, que são amarelos, e os eritoplastos, que são vermelhos. E por último, nós temos os cloroplastos, que possuem a cor verde por causa da clorofila, e são responsáveis pela fotossíntese. Os centríolos são estruturas cilíndricas formadas por microtúbulos e eles participam da divisão celular, além da formação de cílios e flagelos. Elas são exclusivas de células animais, mas em casos à parte pode ser encontrado em algumas células vegetais. É relacionado com a divisão celular por conta do fuso mitótico, ok? Os vacuolos. Vacuolos são envolvidos por membrana e preenchidos com um fluido diferente do citoplasma. A sua função está relacionada com a reserva de substâncias e atua no mecanismo da pressão osmótica. Ou seja,
ela vai regular a questão da entrada e a saída da água e também relacionar com a rigidez dos tecidos vegetais. Os vacúolos são exclusivos de células vegetais, você não vai encontrar na célula animal. E existem 3 tipos de vacúolos: os vacúolos de armazenamento, que são esses aqui. Como eu falei para vocês, são responsáveis pelo armazenamento de água e substâncias e a regulação osmótica. Aqui é uma visualização no microscópio. Tem um vacúolo digestivo, que está relacionado com o lisossomo secundário, ou seja, auxilia na digestão de nutrientes presentes na vesícula, podem ser por fagocitose ou pinocitose. E lá nos protozoários, um exemplo aqui do paramécio, eles podem ter um vacúolo contrátil ou pulsátil, ou seja, exclusivamente de água doce, e também vai regular a pressão osmótica da célula. Os peroxissomos, ele é uma organela que tem um formato esférico. A sua ocorrência tanto em células animais como vegetais, ambas eucarióticas, e a nossa principal função, ela vai ser, além de possuir enzimas catalase, ela vai decompor a água oxigenada inativada na célula. Essas reações de oxidação é produzida no período de hidrogênio e por isso dá o nome da organela. Bom, pessoal, aqui chegamos ao fim de mais uma aula. E para finalizar nossa aula, durante esse período aí de pandemia do Covid-19, eu quero saber qual organela é você durante essa quarentena. Bom, eu me identifiquei com o lisossomo, sempre com fome, não perco uma live sertaneja para manter aquele nível de sofrência, e também eu canso só de pensar em fazer exercício. É isso aí. Qual organela é você? Deixe aí nos comentários, ok? Muito obrigado e até a próxima videoaula.